Boa noite a todos e a todas. Hoje, então, estamos aqui para fazer um ao vivo de encerramento das disciplinas 6 e 7. Vou apresentar as professoras para vocês que foram as responsáveis pelas disciplinas 6 e 7. Depois nós vamos falar um pouquinho a respeito do trabalho final e também do seminário de encerramento, que vai ser lá em novembro. Então, agora eu vou passar a câmera aqui para que vocês vejam as professoras, vou apresentá-las, então, a vocês. A professora Débora, que foi responsável pela disciplina 6 e também pela disciplina 7. Boa noite. A professora Ângela. Boa noite. E a professora Milene. Boa noite. Então, elas vão falar um pouco sobre as disciplinas com vocês. E depois, então, a gente passa para uma segunda fase, uma segunda etapa. Então, professoras, fiquem à vontade. Certo. Eu vou iniciar, então, a gente vai fazer uma pequena retomada, né, de todo o trajeto que a gente fez nas duas disciplinas, na disciplina 6 e na disciplina 7, né? Bom, a gente começou com a questão do atendimento educacional especializado, que a gente sabe que para a pessoa com deficiência visual, né, baixa visão e cegueira, ele basicamente vai se estruturar em cima da utilização dos recursos adequados e das estratégias que forem ser utilizadas com esses alunos, né? Então, é importante que a gente veja a questão da formação de conceitos, dos sentidos remanescentes, da orientação em mobilidade, né? Da aprendizagem no uso desses recursos. E para esses alunos, além do fato de estarem inclusos num espaço, que eles terão que dar conta de conseguirem circular dentro desse espaço, de conseguirem se ambientar, né, de fazer parte de estar ali, eles vão precisar também ter acesso aos conhecimentos, né, acesso à aprendizagem. De que forma isso vai se dar, então? De que forma o AEE vai poder trabalhar estas questões dentro da escola? E aí a gente sabe que a importância desse profissional que vai estar trabalhando com atendimento educacional especializado, ele vai muito além para a sala de recursos, né? Quer dizer, nós testamos dentro da sala de recursos estes recursos, vamos testar todos os recursos que forem utilizados para que eles deem certo lá na sala de aula comum. Então, é importante que a gente tenha essa articulação com o professor da sala de aula comum. Bem como todos os profissionais que estão dentro da escola precisam entender um pouco do funcionamento deste aluno, porque esse aluno faz parte da escola, né? Ele não é só um aluno que vai ser aluno da sala de recursos, do professor da sala de recursos, né? E no caso dos alunos com deficiência visual, tanto a baixa visão quanto a cegueira, as salas de recursos que são estruturadas para o atendimento desses alunos são as salas tipo 2. Nós sabemos que nem todas as salas são tipo 2, e mesmo tendo, às vezes, atendendo alunos com deficiência visual, ainda não possuem os recursos da sala tipo 2. Mas sempre que constar no censo que essa escola está atendendo alunos com baixa visão e com cegueira, essa escola, então, receberá do MEC esses materiais, que é o que diferencia a sala tipo 1 e sala tipo 2, são os materiais que vêm para a baixa visão e para a cegueira, então, né? E a importância do professor do AEE conseguir, desde o planejamento, quando a gente falou ali a questão do estudo de caso. O estudo de caso, ele é fundamental para que a gente conheça esse aluno, desde a história familiar dele, né, desde o início, como foi todo o processo, a aceitação da família, a descoberta, então, dessa deficiência, como que foi o ingresso na escola regular, né, se primeiro ficou um tempo na escola especial para depois ir para a escola regular, ou se desde o início do processo esteve sempre numa escola regular, dentro de uma sala de aula comum, se teve sempre o suporte do AEE ou não, se esse suporte não existia e passou a existir. Então, todo esse histórico desse aluno vai se somar, então, também aquilo que o professor da sala de aula comum observa nele no dia a dia. Quais são as dificuldades que ele tem? Né? O que esse professor observou e o que impede ele de ter acesso a esse conhecimento dentro da sala de aula? O que impede ele de participar de fato? Ou não, ele consegue participar, mas ainda precisa qualificar isso. E aí o professor, então, da sala de recursos, numa avaliação bem mais detalhada, levando em consideração todos esses dados da família, levando em consideração todas essas informações,
dos professores que atendem ele na sala de aula comum, assim como os demais profissionais que atendem, então nasce, então ali vai ter o estudo de caso. Porque deste estudo de caso é que nós vamos depois, então, fazer aquele planejamento individual, né? E que, como vocês perceberam, quem fez o curso anterior de deficiência intelectual e também fez o de deficiência visual, vai perceber que tem uma diferença aí, né? No deficiência intelectual, a gente pensa muito nas estratégias. Deficiência visual é muito mais nos recursos que vão possibilitar o acesso, né, e de que forma esse indivíduo vai usar esses recursos, né? Que hoje, cada vez mais, eles se multiplicam, são muitos recursos, né? Depois a professora Ângela vai falar um pouquinho sobre a questão dos recursos que são construídos, a professora Milene vai falar um pouquinho de tecnologia assistiva e o quanto isto é importante para que, de fato, a gente consiga incluir este aluno dentro do contexto da escola, do contexto escolar, né? Essa questão da gente saber que a articulação, ela é fundamental. Se o professor da sala de aula comum não conseguir compreender quais são as dificuldades que aquele aluno apresenta, e que existem sim muitas estratégias, né, muitas possibilidades de ele ter um acesso dentro de, pensa em recursos, tem aqueles recursos de tecnologia assistiva, como por exemplo a máquina Braille, mas aí o aluno está lá no 5º ano, e aí ele vai utilizar a máquina Braille dentro da sala de aula. Mas a gente precisa pensar nesse contexto de sala de aula, porque ele não é só para o aluno que tem a deficiência visual, mas aí tem os outros alunos também que estão dentro da sala de aula que não têm essa deficiência. Então, se aquele barulho que a máquina Braille faz, que a gente sabe que é constante, muitas vezes pode perturbar os outros colegas que estão ali, que são colegas que podem ter um transtorno de déficit de atenção, colegas que têm uma dificuldade de aprendizagem, ou mesmo colegas que não têm dificuldade nenhuma, mas que o barulho constante possa incomodar. Bom, então a gente vai ter que pensar numa outra forma para que esse aluno tenha dentro da sala de aula acesso, né, a toda essa aprendizagem que vai ter, a todos esses conteúdos que são trabalhados, sem que também ele atrapalhe o restante do andamento da turma. Como nós temos mil e umas possibilidades, então, que a tecnologia nos traz, né? E que esse aluno vai poder estar ali dentro da sala de aula utilizando, sem que ele interfira na aprendizagem dos demais. Porque inclusão é isso, né? Todos precisam estar num contexto que ele seja acolhedor e que ele possibilite a aprendizagem de todos. Então, trabalhar o professor de AEE, e isso acho que fica claro, até mesmo na elaboração do plano, quando vocês foram fazendo, e algumas alunas foram tendo contato comigo, de perceber que, na verdade, quando o professor de AI atua, ele vai atuar pensando na questão da acessibilidade, não só do espaço físico, né? A gente sabe que para aquele aluno que tem baixa visão e cegueira, isso é importante. Ele saber se locomover dentro desses espaços e que a gente possa ensinar ele como se locomover, né? Que ele tenha independência dentro desses espaços. É nosso papel também, né? De que forma a gente vai poder conduzir essa orientação. Bom, este aluno que está lá no AIE, na minha escola, e que ele faz parte da minha escola, ele também está no centro especializado ou numa escola especializada. Serão os nossos parceiros também, pensando de que forma a gente pode qualificar os atendimentos, né, dentro do espaço escolar. A gente sabe que o entorno, muitas vezes o acesso à escola já é difícil, né, para pessoas que tenham dificuldade quanto à mobilidade. A gente sabe que isso também é importante, que nos meios públicos a escola também solicitar, né, que o entorno comece a ser ajustado. E, na verdade, o professor de AE, ele é mais que um articulador, ele é um mediador. Porque nós vamos ter conflitos dentro da escola, que o professor de AE tem que fazer essas intervenções, né? Se posicionar sempre procurando para o aluno criar condições adequadas para que ele consiga este acesso à aprendizagem e que ele consiga participar efetivamente desse espaço, porque na verdade é isso que é inclusão, né? Então, a parceria com os demais profissionais também é fundamental, aqueles alunos que têm outros acompanhamentos fora, que vão além ainda da escola especial, do centro especializado, mas que acompanham também outros profissionais que possam estar atendendo, como terapeuta ocupacional, por exemplo, né? Quantas dicas um terapeuta ocupacional pode nos dar nessa questão até mesmo de espaço físico. Então, é importante que a gente gostaria que de toda essa estruturação do AE, né, o uso dos recursos, a mobilidade, os sentidos remanescentes, que depois a gente vai explicar um pouco mais sobre isso, né? Formação de conceitos. Se para um indivíduo que tem a visão, né, que ele enxerga, muitas vezes formar conceitos sobre um objeto, né, sobre aquilo que ele está manipulando, ele já vai precisar de um auxílio, vocês imaginem então, para quem não tem a visão, né, quem precisa saber o que é aquilo, como a gente vai trabalhar essas questões,
como a EE vai fazer isso e como a EE vai transpor isso para dentro da sala de aula, como a EE vai transpor isso para dentro do refeitório, para dentro do espaço do recreio, né? E pensar como esse indivíduo também se relaciona nesses espaços, né? O quanto ele consegue de fato participar e efetivamente disso, né? O quanto de autonomia conseguindo, porque mais do que tudo ainda é que esse sujeito tem essa autonomia dentro do espaço, não só de saber utilizar os recursos, isso é muito importante, toda vez que a gente apresenta um recurso novo para um aluno, é preciso que a gente tenha paciência e perseverança para ensinar, nem sempre ele vai aceitar todos os recursos que forem apresentados para ele pode selecionar aquele que para ele a aprendizagem é mais tranquila e ele vai fazer essa seleção naturalmente. Nós podemos apresentar alguns recursos dos quais ele não queira, né, utilizar. A importância da gente saber que o tato na aprendizagem, né, desses alunos lá numa sala de recursos da educação infantil é muito importante. Todas as questões sensoriais são muito importantes. Então, pensando que uma pessoa com baixa visão, por exemplo, que é diferente, né, de uma pessoa que é cega, que ela não tem a visão, uma pessoa com baixa visão, os recursos podem ser outros completamente diferentes. Poderá ser uma lupa, poderá ser a iluminação da sala que tenha que ser diferente, a visão poderá ser periférica, enfim, são vários tipos de deficiência ali visual que vai ter, e de acordo com essa deficiência que essa baixa visão traz, serão os recursos que serão utilizados para ela. Então, não serão os mesmos para todos os alunos com baixa visão. Né? Para cada um serão utilizados recursos específicos que possam, quer dizer, a luz do sol pode interferir, né? O tamanho da letra, os recursos da gente utilizar e pensar, bom, ele não consegue enxergar o quadro, mas se for um quadro com contraste, ele vai conseguir enxergar o contraste das cores, né? Isso o professor de AE ele tem que pensar. Né? E por isso que eu sempre costumo dizer que o professor do AE, ele tem que saber muito bem o seu papel. Né? Porque ele não está ali de passagem, ele está ali porque ele precisa possibilitar para esse aluno, né, uma tranquilidade na aprendizagem dele, ele está ali para conseguir fazer com que os demais professores consigam compreender este aluno também, e para que esses professores saibam, não com uma visão, né, nós professores de aí temos que ter isso muito claro, assim, não é com uma visão crítica, nem uma visão que a gente vai chegar lá e vai dizer para o professor, olha, tem que fazer isso, isso e aquilo, não. É uma construção coletiva, mas também é um entendimento de que os recursos adequados vão possibilitar para esse aluno uma melhor aprendizagem e que a família precisa estar inserida nesse contexto de escola e entender quais os recursos estão sendo utilizados e por que eles estão sendo utilizados para que também essa família possa nos ajudar nessa construção, porque esse aluno também vai para casa e muitas vezes ele vai utilizar esses recursos em casa. Né? Então, os recursos têm que ser testados, serão diferentes. Cada aluno é um, né? Então ele possui as necessidades específicas e no AEE a gente tem que ter isso muito claro, mas mais do que isso a gente tem que ter claro o nosso papel enquanto professores de AEE. Né? Nós estamos ali para articular, sim, para pensar, sim, políticas também dentro da escola, né? Para pensar que no PPT da escola tem que constar o atendimento a estas deficiências que a escola atende e já prevê outras que também poderão chegar. Então, no caso da baixa visão e da cegueira, eu acho que isso ficou muito claro para todos os alunos, assim, mas todas que entraram em contato comigo me disseram isso. A utilização dos recursos é o que vai possibilitar. E se a minha escola não tem os recursos? E se a minha escola ela não tem essa qualidade toda que muitas salas de recursos possuem? O que eu faço? Eu construo. Né? Eu, então, vou ter que produzir esses recursos, eu vou ter que pensar em como eu vou dar acesso para esse aluno. E aí, nesse sentido, depois a já vai explicar para vocês, que é muito mais fácil, vocês viram nos materiais das aulas isso, né? Que é muito mais fácil do que a gente pensa, que a gente pode usar materiais de baixo custo para construir esses recursos em relevo, enfim, vários materiais que são utilizados. Então, o que nos importa mesmo que fique da disciplina, né? É que vocês tenham claro a importância do atendimento educacional especializado, que ele vai muito além da sala de recursos e que nós temos infinitas possibilidades, tanto com a construção de materiais, quanto o uso das tecnologias assistivas. Agora eu passo a palavra para a Ângela. Obrigada, Débora. Bom, boa noite, pessoal. Então, eu sou a professora Ângela, que trabalhei junto com as gurias nessa disciplina. E a gente, então, pensou hoje falar com vocês dessa questão dos recursos, que é uma das coisas que os professores mais têm dúvida
porque vocês devem ter visto a demanda de recursos que a gente tem para serem trabalhados, que foram aqui na disciplina discutidos, né? Então, quando o aluno chega na escola, o que eu vou fazer com esse meu aluno frente às vezes, esse professor ainda não tem esse conhecimento, né? Então, a gente espera que ao longo dessas duas disciplinas que a gente trabalhou com vocês, que a gente tenha abordado eles de uma forma clara, que vocês possam, né, pelo menos ter tido esse primeiro contato com esses recursos. Como a Débora disse, quando esse aluno chega na escola, não é só esse recurso que a gente também tem que pensar. É preparar essa escola como um todo, né? É preparar todos os profissionais que vão estar envolvidos com esse aluno, é pensar na forma como a gente vai ofertar essas informações para o meu aluno. Às vezes a escola oferta bilhetes, informações, e essas informações, às vezes, elas não estão acessíveis a esses alunos também, né? Eles precisam estar buscando com outras pessoas uma informação que muitas vezes podia estar acessível para ele, seja de forma em braille ou se fosse ampliada, né? Ou seja, proporcionar autonomia para esse aluno. Em relação à questão dos sentidos remanescentes, isso é extremamente importante. Lá na educação infantil, né, quando as crianças ingressam ali na escola, é uma das etapas bem importantes para esses alunos, tanto com baixa visão quanto cegueira, nessa estimulação desses outros sentidos, né? Ofertar materiais que estimulem, que façam como a gente chama de pré-braille, né? Ou também até a questão que muitas vezes a gente fala do pré-soroban, que são desde a questão da formação do conceito de número, né? Para que esse aluno vá se apropriando, para que depois, quando ele chegue lá no soroban, ele já tenha algumas noções, né? Que são importantes para chegar no ensino do braille, do soroban, que muitas vezes o professor já quer inserir já o braille para ele, né? Mas antes disso, é importante que esse aluno tenha alguns pré-requisitos que são importantes, né, para que ele entre no ensino, né, do sistema braille. Na sala de aula, vocês devem ter visto aquele vídeo, então, que a gente mostrou sobre os recursos, né, a produção de recursos, como a Débora disse. Às vezes a minha escola não tem e realmente a gente vai procurar no mercado, é difícil a gente encontrar jogos adaptados, né, e quando existem são materiais bem caros. Então, vocês puderam observar naquele vídeo que jogos simples, com conteúdos da própria sala de aula ali, que o professor está sendo trabalhado, a gente inseriu de uma forma em que todos podem estar trabalhando, né? Não só para aquele meu aluno, porque isso também é um questionamento que os professores fazem. Nossa, agora eu cheguei um aluno cego na minha sala de aula, com baixa visão, e eu tenho que começar a produzir material só para ele, né? E a gente sabe que isso, às vezes, é a maior dúvida da demanda de trabalho que muitos professores têm, mas se a gente começar a pensar em um material que seja acessível a todos, essa carga, né, dessa preocupação de fazer um material específico para o meu aluno vai ser diminuída, porque a gente vai estar inserindo ele em jogos e materiais, na verdade, em que todos possam ter acesso. Em relação aos recursos também, cabe aqui, importante salientar, que esses recursos, quando trabalhados na sala de recursos, eles devem ser voltados para a acessibilidade dele na sala de aula, né? Ou seja, que o aluno saiba em que momento ele tem que usar a lupa, que ele precisa usar sim o óculos, né? Que ele precise usar o seu caderno, pautas ampliadas se for necessário, em que momento dar subsídios, principalmente para o professor da sala de aula, é o grande papel, né, Débora, do professor de AE, porque os professores ficam com dúvida. Como é que eu vou trabalhar determinado conteúdo que é visual? Eu tenho uma imagem e realmente precisa dessa imagem, o que eu vou fazer? Eu não vou deixar de dar esse conteúdo para o meu aluno. Como a Débora disse ali no início, somos nós que estamos formando esses conceitos para esse aluno. E isso é muito importante como a gente vai abordar esses conteúdos, né, e os conceitos. O nosso papel frente a eles é muito importante, né, como a gente vai ofertar, como a gente vai dar as informações. É muito importante que a gente fale de uma forma clara, que a gente fale tranquilo, né. As ordens, elas têm que ser mais simples para que esse aluno compreenda, e quando eu digo simples, não é tirar informações, isso a gente, quando fala isso, às vezes os professores, na questão das adaptações de avaliações, né? Quando a gente diz, vamos fazer uma prova reduzida para esse meu aluno, né? Essa prova reduzida não quer dizer que eu vou facilitar para ele, mas sim reduzir, se eu vou cobrar 10 atividades para os meus alunos,
para esse meu aluno eu vou fazer 5 ou no mesmo nível das atividades, né? Mas para que da demanda que tem, porque o professor precisa entender que esse aluno ele vai usar para fazer um cálculo de matemática. Ele precisa ter, por exemplo, se ele for fazer em Braille, ele precisa ter os recursos para que ele tenha esse acesso a esse conteúdo em Braille, mas que ele vai precisar de uma folha avulsa, por exemplo, para ele poder registrar a resposta, que ele não vai conseguir, na mesma atividade, por exemplo, de um verdadeiro F, ele não vai conseguir ir lá com a reglete colocar lá o X. Então, todas essas coisas, o professor de AE está explorando junto com os professores essas estratégias para que na sala de aula esse aluno possa resolvendo as atividades, né? Que eles tenham esses conteúdos previamente entregues ao aluno para que ele possa acompanhar, né? Uma das grandes dúvidas, às vezes, tem um aluno com baixa visão, como é que ele vai fazer? O cansaço visual, por exemplo, para ele copiar um conteúdo no quadro, é muito grande. Né? E os alunos, às vezes, não querem demonstrar para o colega que eles são diferentes e eles acabam copiando. Mas, muitas vezes, é a questão do cansaço visual, é dores de cabeça, tudo isso acaba se intensificando. Então, a questão de adaptação, de ofertar esse conteúdo antecipadamente para o aluno, ele torna-se importante devido a isso, para que ele não tenha, né, é complicado para que ele possa fazer essa cópia, né? Está orientando os professores, então, da posição da sala de aula, em que lugar esse aluno vai sentar, né? Como a Débora ali falou, evitando a questão dos reflexos em quadro, né? Ofertando atividades, cuidar as questões das atividades ampliadas, às vezes, muitas vezes, com xerox da escola, né, que vai fazer lá, né, depois a Milene vai falar aqui para nós, mas a questão dessas adaptações do material, da produção de material adaptado, ter esse cuidado, não é simplesmente eu vou lá no xerox da escola e vou adaptar, né, vou ampliar, vou digitalizar. Então, conhecer isso, né, conhecer a fonte, na hora que esse aluno ingressa no AE, procurar fazer a avaliação funcional da visão, que vai ter várias dicas que vai estar no material, então, que vocês vão receber depois, né, que vai estar no material do curso. Tem várias dicas ali de como fazer essa avaliação, então conhecer que tipo de fonte desse aluno, né, como é que tem que ser os textos para ele, como é que tem que ser as imagens, nem sempre para baixa visão a gente precisa ampliar imagens, muitas vezes a gente precisa reduzir, isso vai depender do campo de visão desse aluno, então isso é muito importante, a gente conhecer e poder ofertar para esses professores, né, lá na sala de aula, essas informações, né, para que eles possam realmente, né, ser efetiva a inclusão, né? O aluno cego e o aluno com baixa visão, ele não tem que ser só ouvinte na sala de aula, né? Ele precisa ter o acesso aos conteúdos assim como todos os outros colegas, né? Acho que eu vou passar aqui um pouquinho para a Milene. Boa noite. Eu estava aqui pensando enquanto as gurias falavam, né? E eu sempre falo quando eu dou um curso que eu sou privilegiada na minha escolha, né? Eu sou professora de educação física, que os alunos adoram, né? A maioria, né? E a tecnologia também, que, né? Quase todos gostam também, né? E digo para vocês assim, que vocês também são privilegiados. Porque quando eu comecei a trabalhar com deficiência visual, eu não conhecia nada, né? Eu cheguei na escola dos Braille, e eu fui para ajudar a fazer material adaptado, porque eu trabalhava com computador, né? Eu tinha facilidade. E quando eu cheguei lá, eu tive a surpresa que eu teria alunos, né? Para trabalhar em computador. E eu até chegar lá, eu achava que o teclado era especial, né? No computador. Eu achava que ele era adaptado em Braille. Eu não tinha ideia, eu não sabia. E hoje vocês tendo curso, fazendo cursos, e tanto assim a mídia mostra muito tecnologia, vocês já sabem que o teclado, né, não é nada especial, que ele é único, né? Até porque se a gente tivesse um teclado especial, o aluno ia chegar na casa de alguém ou na outra escola, se não tivesse teclado, ele não ia poder usar, né? Então, vocês também têm privilégio, porque estão aprendendo, conhecendo, já conheciam, né? Eu cheguei lá sem conhecer nada e fui aprendendo com os alunos. E tive que aprender também pelo manual, né, dos votos. Na época a gente utilizava muito dos votos. E eu aprendi durante o mês de janeiro todo, eu tive que aprender todos os votos. Não todo, né, porque tem muitos programas. E aos poucos eu fui aprendendo com os alunos também.
Então, vocês já têm isso, né? E dou parabéns para vocês por estarem participando desses cursos que são tão importantes para a vida dos nossos alunos, né? E eu lá também, eu tive contato com alunos desde 4 anos até 70 anos. Então, ali eu aprendi muito, né, com os professores e com os alunos. Por que eu falo com os professores? Como eu era professor de educação física, eu tive que trabalhar lá na alfabetização das crianças, né? Com dos vox ou com algumas aplicativos com sons, aquilo ali, tudo eu fui aprendendo com os professores. E aí a gente conversava muito, e elas me diziam, Milene, é muito importante esse trabalho que tu vai fazer com os pequenos, na fase da alfabetização, porque as crianças, quando estão se alfabetizando, vocês sabem disso, né? Eu lá não tinha essa experiência, mas elas andam na rua, né? Elas estão aprendendo a escrever, então elas olham lá, estão com a mãe, olha lá a placa da Coca, né? Então eles conseguiam ler, né, o Coca, ou seja o que fosse, né, que existem os rótulos também no super, né? Essas coisas que eles faziam. E os deficientes visuais, eles não tinham isso, né? Então a importância da tecnologia ali para aquelas crianças. Então a gente utilizava muito, então a gente discutia muito essas coisas. Mas eu achava também que a gente não poderia usar só o DOSVox. Teria que ter outras opções. Então eu me apaixonei também, além pelo DOSVox, pelo PowerPoint. Que o PowerPoint também dá muitas possibilidades de trabalho, não só para os videntes, mas para todas as pessoas. Que tem sons, e isso eu mostrei no curso para você. Né? Mostrei o DOSVox, mostrei o PowerPoint e mostrei o NVDA. Por que eu preferi mostrar mais esses aplicativos, esses softwares? Porque eles são livres, né, e são de fácil uso. Né? E uma coisa assim que o DOSVox me fez me encantar por ele, é que além de trabalhar lá a alfabetização, além de trabalhar edição de textos, eu podia também trabalhar a comunicação desses alunos, através de jogos que tem no DOSVox, e eu mostrei o manual para vocês, e eu digo para vocês assim, tentem praticar o uso do DOSVox, porque não é só ler, a gente tem que praticar, aprender, para que quando eu for usar com o meu aluno, que eu saiba como que eu vou trabalhar com ele. Eu tenho que conhecer a necessidade do meu aluno, mas tenho que conhecer o que eu estou apresentando para ele também. Então, usem o manual, eu expliquei ali para vocês como a gente acessa o manual, né? E eu acho que vai ajudar muito os alunos de vocês. E como a Débora falou antes, né, o professor do AI, ele tem que conhecer o seu aluno, mas tem que conhecer o trabalho que faz com o seu aluno. E eu vejo assim, todo o trabalho que eu fiz com a tecnologia e que a gente faz hoje, trabalhando com autistas ou trabalhando com outros alunos, né, a gente vê que a tecnologia é um apoio muito grande para todo o trabalho que é feito com o aluno, para toda a necessidade que ele tem para a gente poder auxiliar esses alunos. Mostrei também para vocês o Monet, que é um software, que a Angela estava falando de às vezes a gente precisa adaptar, né, algum material para aquele aluno que não enxerga. O Monet é um software que a gente pode imprimir, se a gente tem uma impressora Braille, a gente pode imprimir desenhos, né, figuras, por exemplo, numa casa, né, claro, o deficiente visual, a Angela acho que falou lá no trabalho dela, né, as figuras não podem ser, elas têm que ser mais, só o contorno, né? Se vocês fecharem os olhos, fizerem até com cola quente, né? Onde a gente trabalha. Se a gente fizer uma casa, por exemplo, a gente não pode fazer uma casa cheia de detalhes, a gente tem que fazer uma coisa mais que a gente possa fechar os olhos, tocar naquilo e ter a ideia que seja uma casa, né? Todo dentro de casa, né? O gato, seja o que for, né? Então, essas coisas a gente pode fazer no Monet e ele fica todo como se fosse os pontos em braille, né? Todo marcadinho em pontos. O Monet tem essa possibilidade de fazer também. Por isso que eu achei importante mostrar esse software para vocês, que são livres, né? A Débora falava assim, que às vezes não tem os recursos. Então, por isso que eu achei importante trabalhar com vocês esses softwares. Eu mostrei alguns que são pagos, né? Que existem no mercado, mas que para nós, que trabalhamos na escola pública, trabalhamos com as crianças, são importantes esses softwares que são livres. Tá? Também acho importante, assim, que a gente sabe que para nós, para as pessoas, eu botei no primeiro slide de vocês, se para nós a tecnologia é importante,
para as pessoas com deficiência, ela é mais importante ainda, ela torna possível não só a aprendizagem, também o acesso, né? A gente sabe que hoje a tecnologia, os avanços da tecnologia, a gente consegue acessar muitos textos pela internet e a tecnologia possibilita isso para os deficientes visuais com áudio, como o NVDA, que é o leitor de telas. Também podemos trabalhar com e-mails, né? O DOSVox, a gente pode configurar o DOSVox com o e-mail dos alunos e eles receberem e-mails, a gente mandar textos para eles para estudar na escola. Então, tudo pode ser feito através do DOSVox. Né? Eu acho que é mais ou menos isso que eu tinha para dizer para vocês. E digo para vocês assim, ó, importante, não esqueça, pratiquem antes de trabalhar com o aluno de vocês. Bom, então chegaram algumas perguntas aqui, né, para nós que a gente vai respondendo então aos pouquinhos, né? Aqui tem uma perguntando se a educação infantil, se na educação infantil não há salas de recursos. Sim, há sala de recursos, né? Vai depender do município essa implantação. Ela é permitida pelo Ministério da Educação, as salas de educação infantil. Quando as salas começaram, as salas de recursos, as primeiras salas, elas ainda não existiam na educação infantil. Elas passaram a serem liberadas pelo Ministério da Educação, eu acho que lá por 2008, 2009, foram as primeiras salas que eles começaram então a liberar justamente depois da formação continuada dos professores de AEE, os grandes encontros a nível de todo o Brasil, em que os professores de AEE justamente diziam, olha, as salas de recursos elas começam lá no ensino fundamental e muitas vezes são questões que nós poderíamos ter trabalhado na educação infantil. Né? Então, dessa discussão toda, de vários professores de todo o Brasil discutindo essas questões, surgiu então que sim, as escolas também de educação infantil também poderiam ter salas de recursos. É claro, isso vocês devem ter visto nas fotos, nas imagens da disciplina, tinham fotos de uma sala de recursos para ensino fundamental, né, e tinham as imagens das salas de recursos da educação infantil. O que muda nessas salas? Na verdade, é a forma e os materiais que são utilizados, né? Para a educação infantil, é um outro tipo de material, muito mais lúdico, também se usa muitos brinquedos, né? Recursos muito coloridos, então, enfim, a sala é toda organizada pensando nessa faixa etária, que é a faixa etária da educação infantil, né? E já do ensino fundamental é uma outra estrutura, então, que é organizada já com outros tipos de materiais, de acordo com a faixa etária também daquele material. Mas as escolas de educação infantil podem ter sala de recursos multifuncionais. Tá? A outra pergunta, vamos ver que eu vou ver aqui que eu faço. Deixa eu ver. Como fazer para que a professora da sala de recursos, vocês podem me ajudar respondendo isso, para que as professoras da sala de recursos se conscientizem dos direitos deste público? Bem, na própria formação de um professor que vai atuar no atendimento educacional especializado, isso fica muito claro. Se a gente for ver já desde o início da formação, por exemplo, vamos pegar aqui o atendimento educacional especializado para o aluno com deficiência visual. O que a gente viu desde o início do curso? Desde a questão de toda a legislação, que aí falam de todos os direitos, todas as questões legais desse aluno, né? E vai para além disso, no momento que eu estou numa função, que eu tenho que desenvolver, que eu luto por direitos, que eu penso no acesso desse aluno, que eu penso na permanência desse aluno na escola e na qualidade desse atendimento que ele vai ter, quer dizer, durante toda a formação desses profissionais que vão atuar neste espaço da sala de recursos, dentro da escola, com este atendimento especializado, ele tem que ter claro, muito claro, qual é o papel dele e quais são os direitos deste público-alvo que ele atende. Né? E aí a gente tem toda uma questão legal de legislação, né? A LBI, enfim, várias legislações que vão nos respaldar quanto a isso. E se esse professor ele não tiver clareza quanto ao papel que ele tem que desenvolver no atendimento educacional especializado, então ele não deveria, né, estar nesse atendimento, ou ele tem que se qualificar muito para que ele possa dar conta disso. Né? Ah, é na sala regular, tá.
Então, desculpa que eu estava pensando, como é que o professor de AE, né, não vai saber os direitos do aluno, até me surpreendi. É que aqui estava na sala de recursos, tá? Então, voltando. Bom, professor da sala de aula. Este é um trabalho que a gente vai fazendo aos poucos, né? E é um trabalho a nível de escola. Por isso que quando a gente diz, assim, a importância de constar em todos esses documentos da escola, no projeto político pedagógico da escola, no regimento da escola, enfim, quando eu faço um planejamento, o planejamento que o professor da sala de aula faz, o planejamento da sala de recursos, que o plano de AEE, ele é construído com a colaboração do professor da sala de aula comum também. Então, quando eu penso em tudo isso, e é como eu disse, a gente não vai entrar para dentro da sala de aula e dizer como o professor tem que trabalhar, mas nós vamos aos poucos também mostrando para esse professor as condições e o potencial que esse aluno apresenta, as formas, de que forma esse aluno aprende, quais são os recursos que são necessários. No momento que esses professores vão se conscientizando, vai ficando mais fácil o nosso trabalho, né? Porque a gente precisa criar um vínculo com esse professor, um vínculo de confiança, um vínculo de parceria de trabalho, né? De ser ali um suporte importante para ele, que ele sabe que vai poder contar com o nosso trabalho também e a qualidade desse trabalho. Então, isso, na verdade, é uma construção. Nós sabemos que alguns professores têm mais dificuldade de aceitar, e isso tudo bem, mas aos poucos essa construção vai ser feita, e ela também não compete só ao professor de AE, mas a gestão da escola também tem um ambiente inclusivo em que a gente possa, então, possibilitar reuniões com esses professores, formas de aprendizagem, enfim, né? Existe uma nota técnica do que? Existe para a educação infantil? Quando a gente diz que perpassa toda a educação básica e chega no ensino superior, na verdade a gente está falando da educação infantil, né? Começa lá na educação infantil. Então, né, já tá. O próprio AEE já diz isso, né? Na sua organização e na sua construção, né? Todos os níveis, enfim. Vamos ver qual é esse aqui. Deixa eu ler. Qual via judicial mais eficiente para os pais de um aluno? Tá. Porque essa aqui não é do dever, tá? A professora Rita já respondeu diretamente. Ok, mais alguma questão? Então, né, agora nós vamos passar para a professora Franciele, que vai falar então sobre o trabalho final. Então, pessoal, espero que vocês tenham tido bastante até a oportunidade de hoje ver as professoras falando aqui a respeito, e que com certeza vai auxiliar muito na prática pedagógica de vocês. Dando continuidade, então, à nossa aula ao vivo de hoje, nós vamos passar também a discutir um pouquinho sobre o trabalho final. Hoje à tarde foi postado no AVA, e espero que todas vocês e todos vocês tenham a oportunidade de ter ido lá no AVA e aberto o material. Se não fizeram isso, eu peço por gentileza que quem tiver possibilidade, abram o AVA e salvem, façam o download desse trabalho final, porque a gente vai comentar um pouquinho a respeito dele agora. O trabalho final, ele na verdade, ele parece extenso, parece complexo, mas se vocês olharem bem, vocês vão ver que na verdade ele é uma retomada de tudo aquilo que vocês já vivenciaram ao longo das disciplinas do curso. Então, por exemplo, aqui, se a gente for olhar a respeito da questão inicial, em que tem os dados ali iniciais a respeito da introdução. Então, a introdução ali, vocês vão colocar as informações referentes às escolas, aos turnos de funcionamento, a análise de contexto, que é essa parte, na verdade. A introdução, vocês podem fazer uma introdução inicial falando de um contexto geral a respeito da escola da qual vocês estão trabalhando. Claro que, se não quiserem dar o nome e manter o sigilo,
ótimo. Claro que tem algumas pessoas, algumas professoras e professores, né, que fazem questão de dizer, de falar do trabalho que já tem realizado na escola. Tudo bem, se vocês têm autorização para isso e é permitido, ok. Se não, então, faço essa introdução. Caso não tenham uma escola específica, o estudo de caso vai ficar em cima daqueles que as professoras já passaram para vocês, então vocês montem uma introdução mais genérica, né, falando um pouco a respeito do atendimento educacional especializado. No item 2, na análise de contexto, aí sim vocês vão começar a contextualização. Ali vocês vão ver que vão colocar os dados da escola, turnos de funcionamento, número de alunos por etapas e modalidades, enfim, uma série de questões que vocês já, ao longo das disciplinas, já vêm levantando todas elas. Índices de reprovação, aprovação e evasão, os índices do IDEB, a estrutura da escola. Então, são todos dados que vocês já, se não levantaram até o momento, né, falta pouco material para ser complementado. No item 2.1.2, que fala do contexto de inclusão, ali a gente vai falar um pouquinho relacionado à disciplina 2, né? Lembrem na disciplina 2, quando a gente falou um pouco das políticas públicas, e inclusive mencionamos a questão do projeto pedagógico, do regimento, né, dos documentos oficiais. Então, esse aqui vocês vão usar aquelas informações que vocês estudaram lá na disciplina 2. Na próxima, passando aqui, vocês vão ver que vão ter dados sobre análise de acessibilidade arquitetônica, comunicacional, pedagógica. Essas informações vocês tiveram lá na disciplina 1, temática 2, quando vocês trabalharam com o formador Murilo a respeito do desenho universal. O item 2.2, que fala a respeito do atendimento educacional especializado e pede a descrição, as informações que estão aqui, ó, formas de encaminhamento do aluno, estrutura e funcionamento da sala de recursos multifuncionais, organização e equipamentos, do plano de atendimento educacional especializado, serviços de apoio, as redes de apoio, adaptação e flexibilização curricular, essas informações vocês já vêm levantando e estudando ao longo das disciplinas 6 e 7. Então, muitas das informações que vocês vão ter que colocar para finalizar e montar esse trabalho final são informações que vocês já vêm construindo ao longo, então, dessas 7 disciplinas. Além disso, também temos a questão do estudo de caso. O estudo de caso vocês também já vêm fazendo. Aqueles que não tinham estudo de caso específico, porque estavam fora de sala de aula, né, as professoras já passaram para vocês alguns estudos para que vocês realizem, né, e possam cumprir esse item, então, e também fazer esse treinamento de como que se faz um estudo de caso. Para quando vocês estiverem em atuação com os alunos de vocês saberem que itens que são importantes e significativos serem utilizados. Depois do item 3, ali a gente colocou outras considerações. Em outras considerações, é livre vocês colocarem aquilo que vocês acharem relevante ser colocado, justificado, discutido a respeito da escola, né, e dos itens que anteriormente aqui já citados não deram conta de responder aquilo que vocês têm de específico na escola de vocês e que vocês acham que é importante ser colocado aqui. Depois as referências bibliográficas, né, se referindo ao que vocês vão usar na introdução, para montar a introdução desse trabalho. Também, se vocês mencionarem alguma referência ao longo dos itens, se vocês acharem necessário, trazer algum autor, daqueles que vocês já estudaram aqui, né, vocês colocarem e mencionarem. Então, o que vocês utilizarem de referencial ao longo desse trabalho,
É o que vocês vão mencionar, então, nas referências. E anexos, se referindo a tudo aquilo que vocês acharem importante de documentos da escola, de instrumentos que vocês já desenvolveram, de fotos que vocês acham importante serem colocadas, tá? Tudo aquilo que vocês acreditam que tenha auxiliado no desenvolvimento desse trabalho. Então, lembrando, além disso, que o trabalho final, ele ainda, se vocês estão agora, nesse momento, no AVA aberto lá, vocês vão ver que ainda não tem um item para se colocar o trabalho final. Até amanhã, esse item será aberto para postagem no AVA para vocês. Tá? O prazo para entrega do trabalho final, compilando todas essas informações no modelo desta estrutura aqui, que foi postada hoje à tarde para vocês, é 31 de outubro. Então, até o dia 31 de outubro é o prazo que vocês terão para postar no AVA o trabalho final. Lembrando também que no dia 5 de novembro nós teremos um seminário final, que é o seminário de finalização e de encerramento do curso, onde a professora Rita Cóssio e os demais formadores do curso, né, falarão, então, um pouquinho e a gente vai se despedir e vai fazer, então, uma retomada geral de tudo aquilo que a gente trabalhou nas 7 disciplinas com vocês. Então, essas informações é do que nós tínhamos para passar para vocês. As dúvidas que vocês tiverem, por favor, né, procurem os seus tutores. Eles estão a postos para auxiliar em tudo que vocês precisarem. Tenha tutores que estão usando o WhatsApp, tem tutores que estão usando o próprio AVA, tem tutores que estão utilizando para se comunicar com vocês por e-mail, por Skype, enfim, diferentes formas. Então, por favor, procurem os seus tutores para tirar as dúvidas referentes ao trabalho final. Mas se vocês observarem bem, o trabalho final, na verdade, é um compilado de tudo que vocês já estão vendo ao longo das 7 disciplinas. Tenho quase certeza que vocês não vão ter dificuldades para fazer esse trabalho. Então, eu não sei, meninas, professoras, formadoras, se vocês têm mais alguma dúvida, alguma consideração a fazer a respeito do que já foi falado. Então, passo a vocês para finalizarem, para se despedirem. Bom, então nós encerramos, né, essas 2 disciplinas, as 6 e 7. Esperamos que a gente tenha conseguido contribuir com vocês, né, de alguma forma, assim, colaborar com o trabalho de vocês. Vamos estar sempre à disposição também, né, quando precisarem tirar dúvidas, enfim, precisarem de auxílio, né. E que bom, vocês fizeram o curso, vocês estão chegando ao final dele, estão chegando já no trabalho final. Nós sabemos o quanto é difícil para nós, professores, que trabalhamos todos os dias, que temos tantas tarefas, conseguir acompanhar, conseguir executar as tarefas no prazo, entregar, né, conseguir cumprir, enfim, todas as atividades que são no curso. Mas a gente sabe que é importante também a formação continuada, né? Muitas vezes a gente reclama que não tem formação suficiente, que o professor não tem acesso, que o professor não tem condições de fazer. Esta forma de formação facilita muito o acesso para os professores, né? Facilita muito que a gente consiga ter essa troca. Enfim, são pessoas de vários lugares, de várias cidades diferentes, né? Que podem ter nos fóruns as discussões, que podem nos chats também ter essas discussões, enfim, que acabam se conhecendo e que a gente acaba conhecendo realidades tão diferentes, né? Então, vocês também, no momento, né, a gente ensina enquanto aprende também, né? Vocês também nos ensinaram muitas coisas, nos trouxeram a realidade de vocês, nos fizeram pensar sobre, né? Porque nós somos também professores. Nós vivemos a mesma realidade, diferentes níveis, claro, dependendo do lugar onde está, mas a gente consegue entender realmente o quanto é importante a formação dos professores e quanto esse curso possibilitou para todos o acesso,
né, a materiais muito ricos, a informações muito ricas, enfim, que vocês consigam multiplicar isso nos espaços de vocês, nas escolas, enfim, qualificando o trabalho como um todo. E agradecemos vocês, então, né, para quem conseguiu firmemente chegar até o final do curso, né, cumprindo as atividades, participando, né, a gente agradece também. Então, agradecemos, né, a vocês, né, nos despedimos, então, dessas 2 disciplinas. Esperamos que vocês tenham aproveitado bastante. A gente procurou organizar de uma forma que fosse bem prático, para que vocês pudessem, né, ter acesso a todos esses conteúdos que essas 2 disciplinas abordaram, né. Estamos à disposição, né, caso vocês tenham alguma dúvida, ainda temos mais um tempinho, né, até o finalzinho de outubro, para depois a gente estar encerrando. E como a Débora disse, essa importância dessa multiplicação dessas informações, né, que vocês receberam ao longo do curso, com outros colegas da escola, né, para que a gente possa realmente, né, estar auxiliando os alunos no processo de inclusão. E dizer para vocês também que, se tiverem alguma dificuldade na utilização das tecnologias, que eu estou à disposição, se precisarem de ajuda, podem contar. Né, tem o meu e-mail, né, no curso tem ali o meu e-mail, então se precisarem de alguma coisa, estou à disposição de vocês. Então, finalizamos a aula ao vivo de hoje. Né, e uma boa noite a todos vocês e a todas. E até, então, o nosso seminário final, que será no dia 5 de novembro. Boa noite. Boa noite. Ensinou aqui, vai forçar.